A cidade do Rio Grande, cercada pelas águas da Lagoa dos Patos e do Oceano Atlântico, enfrentou uma enchente histórica em maio de 2024. O evento climático causou impactos emocionais e materiais profundos em quem viu a enchente de perto. Este é o primeiro episódio da série de reportagens que revisita os dias de angústia e resiliência da tragédia que atingiu a Noiva do Mar. Tchau, meus amores. Vão com Deus. O silêncio do medo. Medo de perder tudo o que se construiu. Medo das incertezas trazidas pela enchente, de não saber quando ou se será possível voltar. Medo da rotina que muda de forma abrupta, deixando para trás a segurança do lar. Foi horrível, né? Foi horrível. Foram dias bem complicados, bem desafiadores. A gente ficou com água em casa, era uns 5 dias que a gente ficou com água dentro de casa. E aí teve um dia que ela teve mais alta ainda, né? E que ela deu, aqui mesmo dentro da minha casa, ela deu água de joelho, né? Então foram dias bem horríveis. Feliciana Borges, de 38 anos, conhece bem as águas da Lagoa dos Patos. Desde que nasceu, sua rotina foi moldada pela paisagem do bairro Bernadette, mas nada poderia tê-la preparado para o que enfrentou em maio de 2024. Pela primeira vez, a lagoa invadiu a sua casa, subindo rapidamente, sem dar tempo de salvar quase nada. Atingiu móveis, objetos e, junto com eles, lembranças de toda uma vida. Como na cidade de Rio Grande já tinha passado por algumas enchentes, né, mas não nessa proporção, né, de chegar dentro de casa, de chegar no nível que ela chegou. A gente viu assim a água subindo ali já, né, na praia ali. A gente correu, começou a levantar as coisas, né, tudo, a geladeira, sofá, as camas. E aí quando eu vi ela invadindo dentro de casa, o desespero tomou mais, assim, né, foi maior ainda. Por causa que tu vendo tuas coisas ali, que tu não podia salvar mais, né? E aí eu comecei a chorar, eu comecei a tirar as roupas de dentro do guarda-roupa e foi aquela correria louca, né? Então foi muito desesperador. 1º de maio de 2024. Enquanto Porto Alegre e cidades da região metropolitana enfrentavam tragédias causadas por chuvas intensas, a cidade do Rio Grande se preparava para viver uma enchente sem precedentes. Uma semana antes, a gente já estava passando nos bairros pedindo, saiam das suas casas, a gente vai ter uma nova cheia, tentando não fazer um alarmismo, mas ao mesmo tempo avisando a população de que precisava sair dali, porque a gente sabia que ia ser bastante grave. Claro, ainda não tínhamos a noção do tamanho que seria, mas sabíamos que ia ser pior do que já tinha acontecido. Essa enchente, até pelo que falam os antigos, foi a maior da história, né? A maior, a registrada foi, que falavam muito naquela de 40, eu acho que foi, e essa foi maior. Mas só que eu não achei que ia pegar e subir tão alto que nem foi, entendeu? Então aí eu peguei e perdi um monte de coisa. Em 7 dias, cerca de 14 trilhões de litros de água desceram pelo sistema de rios do estado até a Lagoa dos Patos. Essas chuvas necessariamente elas descem quase 1 quilômetro, quase 1.000 metros por essa densa rede de rios e chegam ao delta do Jacuí, em Porto Alegre. Quando elas chegam ali no nível bem mais baixo, tá? Elas descem rapidamente, mas quando elas chegam no lago ou no rio Guaíba, quando elas chegam naquele delta, elas desaceleram. O Guaíba, como um todo, ele é um ambiente que está confinado naquela região e que necessariamente tem que passar por um istmo estreito que o liga à Lagoa dos Patos. No dia 9 de maio,
Uma nova fase da tragédia começou. As águas que já assolavam o centro do estado finalmente alcançaram o Rio Grande. A lagoa transbordou e parte da cidade foi tomada pela enchente. O centro histórico e hospitais foram atingidos, mudando a rotina de milhares de moradores. Retira, muitas pessoas não acreditaram no que a gente estava falando, então deu aquela correria natural de um momento crítico. A água começou a subir com uma certa velocidade e a partir daí a gente começou a trabalhar na parte de socorro. Além de danos materiais, a água que avançava pelas ruas também causava insegurança em quem acompanhava a enchente de perto. Porque coisas que eu nunca tinha percebido, nunca tinha visto na minha vida, achei que nunca ia ver, e na realidade a gente, passou por esse momento aí desesperador que foi. Para Bruno Caetano, morador do bairro São Miguel, a enchente ainda é uma ferida aberta. Mesmo meses depois, a imagem da água invadindo a sua casa, atingindo pertences e transformando sua rotina, ainda continua viva em sua memória. Na realidade é porque a gente realmente trabalha muito para adquirir os nossos bens e o nosso conforto realmente, para a gente também trabalhar descansado, porque a gente sabe o nosso esforço que a gente tem para adquirir as coisas, né? Dói. E doeu muito, entendeu? Porque agora, como tu tá vendo aqui, tu tá presente, a minha casa, desde quando terminou a enchente, ela nunca mais foi o formato de aconchegada que era antes. Já para Anderson Montiel, a enchente teve um significado ainda mais pessoal. Ele estava na linha de frente dos resgates com a Defesa Civil, quando precisou salvar a própria mãe, em um dos momentos mais críticos da tragédia. Começou a encher, porque começou a encher muito rapidamente aqui dia 16, chegou uma ligação da minha irmã, de algum familiar, dizendo, olha, a mãe tá lá e a água já tá começando a entrar na casa dela. Aí eu disse, não, eu vou lá resgatar minha mãe. Aí eu disse pro pessoal, me dá, cadê onde é que tem uma caminhonete? Ah, tem aqui, daí eu vou. Eu peguei a caminhonete, fui até o local. Quando eu desci, eu parei a caminhonete na rua que eu desci, a água já estava quase na cintura, na minha cintura. Aí eu desci na água ali, estava até assim, naquele momento a gente desci rapidamente. Ainda cheguei lá e disse, não, a água ainda só entrou aqui, não vou sair de casa. Não, tu vai sair de casa agora, porque daqui vai ser para pior. Ainda não chegamos no pico, tu vai sair agora. E minha mãe era uma senhora baixinha, eu agarrei ela no colo e tirei ela. Neste ponto da cidade, a água cobriu toda a estrutura do cais. O vento contribuiu para elevar ainda mais o nível da lagoa, já que a presença do vento sul faz com que a água fique represada, escoando com menos facilidade para o oceano. Segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande, em um período de um mês, mais de 70 mil pessoas foram diretamente impactadas pela enchente. O centro histórico foi atingido. O entorno, a Vila Militar, que a gente chama, que é lá onde está o 5º Distrito Naval, a Vila da Marinha, todo o entorno do Saco da Mangueira ali, a Avenida Presidente Vargas, que é a avenida de entrada da cidade, e aqui na Cidade Nova. Então esses são os bairros, a Vila Municipal, o entorno principalmente no entorno da Henrique Pancada. Essas foram as áreas ocupadas, né, pela água. As famílias, efetivamente, impactadas de maneira drástica, assim, elas estavam dentro das ilhas do estuário, onde nós temos uma população tradicional, uma população valiosa, que remete culturalmente à raiz dos rio-grandinos, né? Nas áreas mais isoladas, o socorro veio de maneira histórica. O Aeródromo Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina, atracou no Porto do Rio Grande trazendo toneladas de doações e mais de 1.400 militares para ajudar nas operações de resgate. Em meio a um cenário de incertezas e perdas, a solidariedade ganhava força. As ruas tomadas pelas águas também estavam repletas de voluntários dispostos a ajudar aqueles que mais precisavam. O mundo tá tão cruel, né? Tá tão cruel. Mas não, sabe? Não é tão cruel assim. As pessoas têm muita gente boa, tem muita gente amorosa, tem muita gente com o coração quentinho. E que às vezes precisa passar, a gente precisa, nem a gente passou na enchente, para perceber que ainda com união, com amor, com o bem, a gente consegue modificar a vida de muita gente. No próximo episódio, testemunharemos a força de uma comunidade que se uniu para enfrentar o evento climático.